Não, pode interagir, pelo amor de Deus. É, então tá, eu não sei da aula, tô aqui da cara a tapa e vou tentar fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma. É, durante a aula, vou usar alguns exemplos da experiência que eu tive trabalhando, então, para tentar ajudar, porque eu achei os exemplos que foi utilizado em aula muito difícil, então vou tentar simplificar de alguma forma. Então, a gente vai começar aqui a aula. Então, eu fui seguindo com base a ordem que o Felipe foi passando em aula. Então, fazendo uma revisão do behaviorismo radical, né, que a gente considera o pai ali do behaviorismo Skinner, né, que ele teve a influência do Pavlov ali com o experimento do cachorro, que quando batia o sino, ele associava que ele ia comer, então ele começava a salivar. Não sei se vocês lembram desse experimento que ele. Vocês lembram, então tá bom. E do Watson, que ele começou com a ideia de querer controlar, que ele queria estudar o comportamento humano, porque ele queria modificar para poder controlar o. Tranquilo. Para querer controlar os outros seres humanos, enfim. E aí a gente desconsidera o Watson e considera o Skinner, que voltou com a ideia de uma maneira mais correta e aceitável. Aí ele enfatiza que o behaviorismo radical não é uma abordagem psicológica, né? O behaviorismo ele veio para, ai, como fala? Para fugiu a palavra, gente. Dá início na análise do comportamento. Então, o behavior, que o Felipe sempre enfatiza, né, quer dizer que é comportamento, né, e a gente utiliza a análise do comportamento para investigar esses comportamentos sistematicamente. Então, tudo é mensurável, a gente anota tudo, faz registro, tem que estar tudo com base de dados. A gente analisa depois esses gráficos de como está esse andamento para ver como que ocorreu essa mudança de comportamento da pessoa ou criança. O Skinner ele rejeitava o mentalismo, que também era algo que o Freud ele era mais mentalista, o Skinner não, ele rejeitava o mentalista, porque ele falava que a mente não era muito palpável. A gente não consegue ver a mente, a gente não consegue controlar a mente, o que que é a mente? O Felipe até falou, eu gosto de repetir, porque ele fala que quando a gente abre o corpo, a gente vai estudar o corpo, a gente não acha a mente. A mente não é algo físico que você consegue pegar na mão, que nem o cérebro humano, você não consegue observar. Então, ele, consequentemente, rejeitava a ideia de dualismo, que era a ideia de mente e corpo. Ele focava mais nos comportamentos que a gente podia observar e modificar. Ele tinha, então, como eu falei, a visão monista, que é o comportamento sendo uma função biológica e passível de ser estudado e modificado. Aí a gente tem alguns. Eu tentei fazer um puxadão, um resumão do, da análise do comportamento, alguns termos aqui. Então, a gente tem que o comportamento não é só uma resposta a estímulos, é, ele surge através de uma interação com o organismo e seu ambiente. O ambiente pode ser outras pessoas, não precisa ser necessariamente um objeto ou alguma coisa inanimada. Pode ser, vocês podem ser o meu ambiente para agora, para minha aula. Então, o meu comportamento depende muito como vocês, meu ambiente, vão me reforçar aqui durante essa aula. Os pensamentos e sentimentos, ele fala também que existem, mas eles também são comportamentos. Eles não são uma mágica, eles são eventos privados que fala. Eles também, a gente não consegue observar os pensamentos, então a gente considera evento privado, mas o que a pessoa pensa pode ser modificado pelo ambiente. Então, a gente considera o pensamento um comportamento, diferente do que a TCC acha, oh, meu Deus, a TCC acha que
os nossos comportamentos derivam do que a gente pensa. A análise do comportamento acha que até o que a gente pensa é um comportamento que vem da interação do nosso organismo com o ambiente. Aí a gente tem os níveis de seleção, que são a filogênese, que é o que molda o nosso comportamento no decorrer da vida, na nossa trajetória. Temos a seleção filogênese, que é a evolução da nossa espécie, tudo que a gente vem aprendendo no decorrer da vida. A gente tem a ontogênese, que é a nossa história, tudo que já aconteceu na nossa vida. E cultural, que é a influência do grupo e da sociedade na nossa vida. Então, dependendo do grupo, a gente vai agir de certa forma. Da sociedade, enfim. Se você for. O jeito que a gente se comporta aqui no Brasil, o jeito que se comportam lá no Japão é diferente, porque tem uma grande influência da cultura de lá. E a gente tem a nossa influência da cultura daqui. Aí a gente tem os reflexos inatos, que são as nossas respostas automáticas. Por exemplo, tô num lugar muito claro, vou aqui e apago essa luz. A minha pupila automaticamente vai dilatar. Meu olho vai dilatar para poder acostumar com a nova iluminação. Então, isso é uma resposta automática do meu corpo. Quando eu levo um susto, eu começo a me tremer inteira. É um reflexo inato. Eu não controlo. E são básicos para a sobrevivência. Aí a gente tem a diferença, que talvez ele peça na prova, de o que é a diferença entre o estímulo clássico e o estímulo operante. A gente tem o que é o clássico? É quando o estímulo neutro passa a gerar uma resposta depois da associação. Aí a gente lembra do Pavlov com o experimento do cachorro. Então, ali eu coloquei a campainha e a salivação, mas se eu não me engano, era um sino. Tocava o sino, ele entregava a ração para o cachorro começava a salivar. Com o tempo, o cachorro começou a associar que toda vez que o sino tocava, ele ia receber uma ração e ele ia comer. Então, ele começava a salivar só de ouvir o som do sino. Então, o estímulo neutro, que até então era o sino, virou um estímulo para ele salivar. E a gente tem o operante, que você age, algo acontece, e isso vai influenciar se você vai continuar fazendo ou não. Que aí a gente aprende por reforçamento. Então, eu apertei o interruptor, a luz acendeu. Então, eu vou continuar apertando aquele interruptor. Eu sei que a luz vai acender quando eu precisar que acenda. Eu vou beber água, tô com sede. Vou lá, vou apertar o botão do bebedouro, eu sei que a água vai sair. Se alguma vez eu apertar e não sair água, eu vou parar de apertar, porque não adianta, não vou ter o que eu quero, então eu não vou fazer. Então, quando a gente faz algo e alguma coisa acontece, e isso influencia no meu comportamento no pós, a gente fala que é o condicionamento operante. Eita, peraí. Aí a gente tem o que a gente aprendeu, foi semestre passado? Não sei, dos reforço positivo e negativo, e punição positiva e negativa, que confunde bastante. Então, a gente tem o reforço ele sempre vai aumentar um comportamento, ele sempre vai aumentar as chances daquele comportamento acontecer de novo. E aí a gente tem reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo, ele é quando a gente acrescenta um estímulo para aquele comportamento acontecer novamente. Então, a criança fez a tarefa, você deu um pirulito para ela. A criança vai ter mais chance de continuar fazendo a tarefa porque ela sabe que ela vai ganhar um pirulito. Então, ela ganhou algo, ela conseguiu uma recompensa, foi acrescentado um estímulo. Então, isso é um reforço positivo. A gente tem o reforço negativo, que é quando a gente tira algum estímulo, um estímulo aversivo.
Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do sapato. A gente está com o sapato, está machucando o nosso pé, e a gente vai tirar aquele sapato. A gente está tirando algo que está sendo aversivo para a gente. O sapato está me machucando. Então, vai aumentar o meu comportamento de toda vez que alguma coisa me machucar, eu vou retirar. Só que o reforço negativo, ele pode gerar dois tipos de comportamento. Ele pode gerar a fuga, então eu posso querer, vamos supor, eu tirei um tênis meu que estava me machucando. Eu posso ter uma fuga e não querer nunca mais usar tênis. Não quero. Estou fugindo, não quero mais usar tênis. E a gente tem a esquiva. A gente pode evitar que aquilo aconteça. Eu até estava falando com o Pedro no ônibus, explicando a diferença entre fuga e esquiva. A fuga é quando a gente nem chega a se deparar com estímulo não, pera. A fuga é quando a gente está com estímulo aversivo e a gente tira. A gente sai. Foi numa festa, encontrou a pessoa que a gente não gosta na festa. A gente vai embora. A esquiva é quando a gente já sabe que aquela pessoa vai estar na festa, a gente nem vai. A gente evita. A gente não quer nem. Muito bom. Não, continue. É que você falou que você gosta de uma interaçãozinha, só. Pode interagir. Aí a gente nem quer olhar para a cara da pessoa, então a gente nem vai na festa. A punição, a gente tem também a punição positiva e a punição negativa. A punição sempre vai vir com o objetivo de diminuir aquele comportamento. Então, a gente não quer que um comportamento, muitas vezes inadequado, aconteça, a gente vai aplicar uma punição. A punição positiva é quando a gente vai adicionar alguma coisa aversiva como punição para aquele indivíduo. Eu tô acostumada a falar criança, eu vou usar muito exemplo de criança aqui, viu, gente? Para aquele indivíduo. Então, por exemplo, o tapa não é um exemplo muito aceitável, mas serve como punição positiva. Fez bagunça, levou um tapa. Foi uma punição positiva, porque você acrescentou alguma coisa que era aversiva para aquela criança. A negativa é quando a gente tira algo bom. A gente tirou algo como punição. Então, fez bagunça, tirei o celular. Ficou de castigo, ficou sem celular por um mês. É uma punição negativa. A gente tirou algo que aquele indivíduo gostava ou considerava bom. A gente tirou algo reforçador. E depois de tudo esse resumo do behaviorismo, a gente vai para o que realmente interessa, que é o ABA, a análise do comportamento. Então, o ABA ele vem do behaviorismo radical, que foca no... Oi. Só uma coisinha que o Felipe, ele reiterou lá na aula dele, ele também pediu a diferença entre o reflexo e o operante. O reflexo e o operante? Ele comentou sobre e ele falou que era para prestar bem atenção nessa coisa aí. O reflexo é algo que vem automaticamente, tanto que fala aqui, calma aí, deixa eu voltar. É levar o susto quando o professor bate, que ele sempre adora dar esse exemplo, quando ele bate na lousa e vai espirrar. Ele fala, então, tá vendo? Isso aí é o reflexo inato, é isso? É o susto. A gente reagiu como um reflexo para o comportamento dele. Já o operante é algo que a gente aprende no decorrer da vida. A gente aprendeu um comportamento. Mas nesse caso, a diferença seria, no caso, então, que no reflexo seria o ambiente que está fazendo algo com a gente. Porque se a gente aprende, a gente vai fazer algo no ambiente. Os dois, o nosso comportamento, ele depende dessa interação nossa com o ambiente. Então, ambos, tanto o reflexo quanto o operante, vem de alguma interação nossa com o ambiente. Então, a diferença principal entre o reflexo e o operante é que o reflexo já é automático nosso, é algo de instinto de sobrevivência, e o operante a gente aprende no decorrer da vida. A gente aprende um comportamento, a gente aprende que se a gente apertar o interruptor, a luz acende, a gente não veio com isso dentro da gente. Já o susto, como a gente reage no susto, a gente faz automaticamente, já é nosso. O operante, pelo que eu li, é uma ação. E o reflexo independe de ação nossa. Isso.
Eu acho que o reflexo é o que a gente já vem de fábrica e o operante é o que vai acrescentando no decorrer da vida e a gente vai aprendendo. Isso. Então, voltando. Ai, gente, consegui tirar uma dúvida. Tava com medo de vocês fazerem pergunta, pelo amor de Deus. Meu, aqui você não tenha medo, porque o que você não souber, alguém vai falar, e é assim, a gente está se ajudando, Que fica a gente é a tranquilo. melhor sala de aula possível. A gente só não faz uma roda de conversa aqui agora, porque não tem como. Então você fica susto aí. Se você tiver dúvida também, joga para nós, e é assim que funciona, fica tranquilo. Tá bom. Ó, gente, rapidaço. Tem reflexo que pode ser condicionado, que é o negócio do Pavlov lá, por exemplo. Não necessariamente reflexo é só de fábrica, sabe? Mas Tipo, nesse caso, ainda assim, é um reflexo, porque pelo que eu entendo de reflexo que o próprio Felipe falou, o reflexo, a gente vai reagir a algo que acontece no ambiente, mesmo que seja condicionado. sim, é isso. Mas que pensando que só vem de fábrica, às vezes parece que a gente não aprende, a gente pode aprender reflexo. Ah, tá. Entendeu? Eu Se achei você que não focar aprendesse. no que é de fábrica, talvez gere essa... Mas ainda assim, por mais que o reflexo ele é aprendido, a salivação do cachorro, pensando no experimento, é Já é algo fisiológico, já é né? fisiológico. Uhum. É automático. Sim, mas eu quis fazer esse adendo, Entendi. para não gerar confusão, entendeu? Mas aí é condicionante. O, É um reflexo condicionado. o estímulo que era neutro, no caso do sino, ele vira um estímulo condicionado. Sim. Ligado ao reflexo, estímulo, tá bom. Tá? Que induz o reflexo, né? Isso. Induz isso. Mas já é de fábrica do cão, fisiologicamente, o fato dele salivar. Entendi. Sim. Entendi. Me perdi, calma. Então, o ABA, ele vem do behaviorismo, e ele foca nos comportamentos observáveis das pessoas. Então, ele foca no que as pessoas fazem e a gente consegue mensurar. Então, ele não foca em ideias da mente, porque ele não acredita nesse negócio de mente. Que nem o Freud menciona que a gente tem pensamentos secretos, o inconsciente. O behaviorismo não acredita muito nisso. Não, ele nega o mentalismo. Só uma perguntinha. É porque O que significa aba? Aba é o nome em inglês, calma. É de behaviorismo esse B, né? É Behavior. Applied Behavior Analysis. Ah, Isso obrigada. aí mesmo. Análise do comportamento aplicada. Malu, deixa eu te dar uma informação É o que nome da talvez você matéria. não saiba. O Felipe, nosso Felipe aqui, ele é adestrador de cães. Então ele manja Ele sabe dessas partes aí de reflexo e adestrar as coisas, os seres. Oh, que beleza. Já vai ajudar no Pavlov aqui. Não, só para é uma coisa que como você chegou agora, você não sabia, só uma informação jogada. Tchau. A análise do comportamento, gente, ela nega o corpo-mente, porque mente é um conceito, tá? Sim. Quem quiser anotar isso, ele é um conceito. É isso que ela tá tentando falar desde o início da aula. Muito obrigada, Ana. E eu gosto de enxergar quem é analista do comportamento como um detetive. Então, a gente vai descrever o que está acontecendo, então a gente descreve. Eu dei o exemplo ali a criança chora quando ela quer o brinquedo, a gente está descrevendo. A gente vai prever o que vai acontecer depois com base nesse comportamento, então ela vai chorar de novo por causa desse brinquedo, e a gente consegue controlar isso, a gente consegue modificar. Tentar mudar esse choro para outro tipo de comportamento, pode ser mudando o antecedente, pode ser mudando a consequência, mas a gente pode tentar controlar isso. E aí a gente tem as 7 dimensões do ABA. A gente tem a dimensão aplicada, que resolve os problemas reais da vida, como ajudar na fala, ajuda no autocuidado. A gente tem a dimensão comportamental do ABA, que mede o que a gente vê, não por suposição. A gente está vendo e a gente vai medir aquilo ali que a gente está vendo, o comportamento observável. A gente tem a analítica,
que prova, a gente, através das análises, dos gráficos, que a mudança funcionou, como um experimento. A gente literalmente faz praticamente um experimento. A gente tem a tecnológica, as 3 primeiras ali, perdão, só me cortando aqui, as 3 primeiras, a aplicada, comportamental e analítica, eu lembro do Felipe falando que são as 3 principais. Então, é o que pelo menos eu gosto de dar mais foco nas 3 primeiras, por conta disso, porque eu acho que talvez tenha mais chance de cair na prova se ele for pedir. Mas a gente também tem a tecnológica, que vai explicar os passos, a conceitual, que vai tudo ligado às ideias básicas da ciência do comportamento, o conceito, né, das ideias. A gente tem a efetiva, que vai dar o resultado que todo mundo nota e aprova, e a generalizável, que é quando aquele comportamento aprendido vai funcionar em todos os outros lugares, tempos ou situações. O comportamento aprendido vai poder ser aplicado em várias situações da vida. Aí a gente chega no comportamento verbal, que é todo o comportamento de comunicação. Eu estou aqui num comportamento verbal com vocês. Vocês podem estar num comportamento verbal também no fato de escrever. Eu estou em 2 comportamentos verbais aqui. Eu estou falando e estou gesticulando porque eu não consigo ficar com a minha mão parada. Então, depende de outra pessoa para produzir o efeito. Ou seja, alguém fala e a outra pessoa vai mediar essa consequência. Eu estou falando e vocês estão me reforçando de alguma forma. Vocês estão acrescentando informação, vocês estão mandando joinha, palminha, está me reforçando aqui. Então, depende de outra pessoa, né? O Felipe, para produzir esse efeito em mim. A linguagem, ela não é algo interno nem misterioso, né? Ela é um comportamento, como qualquer outro. Eu estou me comportando aqui diante de vocês e está sendo moldado pelo ambiente, que no meu caso está sendo vocês, e pela minha história de vida. O comportamento, ele pode ter 2. Aí eu vou falar a diferença. Pode ser não verbal e pode ser verbal. O não verbal, ele tem efeito direto. Então, eu vou lá, eu pego isso aqui, eu peguei e vou beber água. Tem um efeito direto, não é verbal. O verbal é um efeito indireto. Por exemplo, eu posso pedir para alguém ir buscar uma água para mim e alguém vai trazer. Então, eu dependo da outra pessoa. Eu vou pedir para alguém ou algo no meu ambiente e essa coisa vai acontecer de forma indiretamente. Travou? Aí. Aí a gente tem os operantes verbais, que agora vai começar a parte que eu vou dar os exemplos da clínica. Porque Só a gente... Uhum. Eu fiquei meio confusa no slide anterior. Tá, eu volto. Sobre linguagem, que... A linguagem é um comportamento verbal. O que você não entendeu? Ela é mas a linguagem não tem vários tipos de linguagem? Ela é só verbal? Não só. Por isso que lá embaixo eu quis enfatizar a diferença de comportamento não verbal e verbal. Tá. Não, é que eu não estava conseguindo entender um pouco a diferença da linguagem com o comportamento de comunicação. Que é o comportamento verbal, a linguagem... Esquece, viajei aqui. Mas a linguagem é um comportamento de comunicação, você se comunica através de alguma coisa, então, através da fala, da escrita. É isso que eu não entendi. Isso. Eu até falei que eu tava pensando aqui, eu vou pesquisar, porque realmente eu fiquei boiando também, depois que você falou. Ô, Fê. Eu acredito até que como você faz caras e bocas diante de uma situação é uma linguagem, um comportamento. É uma maneira de linguagem.
Porque Sim. de certa forma você está É, mostrando o ali o Felipe, que você está pensando sobre aquilo, o que você está sentindo em relação àquilo que está sendo dito. Então, mas daí o que ela disse, todas as outras linguagens são não verbais. A verbal é aquela que fala só. E Fala, escrita também, não é? Elas fala, escreve. Agora, as outras, os são gestos, não verbais. são não verbais. Tanto que ele fala dos animais. Os animais têm linguagem não verbal. E a Sim. gente se diferencia por conta disso. posso ler o que o Felipe falou? Claro. Que eu acho que vai exemplificar tudo que a Malu disse. A respeito do comportamento verbal. Ele falou que a maneira da pessoa de se expressar como fala ou como escrita. É um termo que a análise do comportamento utiliza para se referir à linguagem. Usa o termo verbal para enfatizar que também é comportamento, mas todo o uso de linguagem é comportamento. E aí ele deu o exemplo do cachorro mesmo, né? Que ele falou, um cachorro pode se comunicar de alguma forma com outro cachorro ou com um ser humano. Isso é comportamento verbal? Não, pois não atende os requisitos. Os requisitos que ele tinha dito por exemplo, vou usar o exemplo lá da pessoa surda e muda, que fala por linguagem de sinal, sabe? Se a gente conseguir entender, ou pelo menos compreender os gestos, a gente entende que ela está falando, isso querendo ou não é um comportamento verbal. Era só isso. Eu falei aqui sozinha, mas e se a gente não entende? Entendeu? Não existe linguagem, é só forma de comunicação, são diversas maneiras de se comunicar, é isso, né? Não, mas o exemplo que ela deu do surdo e mudo, existe a Libra, né? As Libras. Tá, mas e se a gente não entender as libras, então aí não existe uma linguagem, né? Ali. Não, Não, vem. eu acredito que existe a linguagem, só tem uma falha Por nessa exemplo, comunicação. você tá compreendendo que aquela pessoa quer se expressar. Se ela está querendo se expressar, ela está tentando uma maneira de linguagem. Isso. Mas o cachorro, a gente não sabe o que o cachorro quer expressar. A gente estimula porque a gente é pai louco de pet. Mas assim. Não, eu sei o que. Felipe, a gente sabe sim quando você Não, quer mas aí expressar é carinho, diferente amor, do ser atenção. humano, né? O ser humano, a gente sabe que ele quer dizer algo, aquele algo certeiro. Mesmo que a gente não entenda exatamente o que é o que ele está falando, eu acredito que seja um comportamento verbal. E é uma forma de linguagem, é Nem isso a que eu quero Má disse, entender. deve ser só uma falha na comunicação, mas que é. É uma linguagem, é isso, Malu? É uma linguagem também esse comportamento. Então tá, gente, desculpa, é que deu um nó na minha mente. A Nara, você quer falar, Nara? A Nara quer. Eu vou falar rapidinho, tá? Porque eu tenho uma anotação aqui do Felipe. Ele fala assim que a linguagem nos difere das outras espécies, porque a gente consegue colocar significado nisso. Então, a linguagem, ela abrange, por exemplo, o verbal, ele abrange não só a linguagem, como símbolos, desenhos, palavras e sons, tá? Então, eu acho que talvez isso também dá uma elucidada aí. Obrigada, Ana. Gente, tô Isso gostando, vocês mesmo. estão interagindo. Foi você que pediu. Pode continuar. É que a gente fazia isso muito de início com a Isa, depois a gente parou a gente no saco dela. Quando quiser que para também, pode falar. Não, continua. Também pode falar assim, tá bom, gente, deixa eu dar continuidade que eu tenho hora para acabar. Não, fica tranquilo. É que eu não me sinto sozinha, então pode interagir, viu, gente? Ela recebe por hora-aula, não é? Oi? Hora-aula que ela recebe, não é? Calma aí, antes de falar, deixa eu encontrar aqui nas minhas apostilinhas, por favor. Eu não gosto de. Aí eu vou anotando o que você fala. Tá, vou aproveitar que você tá procurando, vou colocar o carregador, tá, gente? Meu notebook tá acabando a bateria, calma aí. Gente, já preciso ir, tá? Mas, por favor, mandem para mim o material que vocês conquistarem aí. E se eu precisar, eu posso contar com vocês nas dúvidas, né? Vocês mandam áudio para mim, porque a Isa me ajudou pra caramba outro dia. Só para pedir socorro. Valeu. Claro. Então, gente, aí a gente tem os comportamentos, os operantes verbais.
que são o ecoico. A gente aplicava muito isso com as crianças na clínica, então eu vou usar exemplo prático. O ecoico, a criança vai repetir o que ela ouviu. Então, você vai falar alguma coisa para ela repetir. Vai falar banana, ela vai repetir banana. Ela vai repetir exatamente o que ela ouviu. A gente tem o ditado, que a gente vai ir falando exatamente, de eco. Dá para lembrar do eco. A gente usa muito isso do eco também no ecolalia, porque aí eles vão repetir exatamente o que ele ouviu, mas sem função. Já é algo mais patológico. O Fábio vai falar isso, mas não vem ao caso. A gente vai falar de ecoico. Então, vai repetir exatamente o que ele ouviu, como se fosse um eco, que a Camila falou. Aí a gente tem o ditado, que a gente vai ditar alguma coisa e vai escrever, igual fazia na escola. A gente vai digitar, vai falar banana, vai escrever banana no papel. A gente tem a cópia, que aí a gente vai mostrar a palavra banana e a criança vai copiar. Banana. A gente tem o textual, que a gente vai dar a palavra para a criança ler e ela vai ler em voz alta. Banana. E vai ler. A gente tem o tato, que é o nomear as coisas. Como que a gente fazia normalmente na clínica? A gente mostrava a foto de uma banana e ela tinha que falar banana. Ela está nomeando o que é aquilo ali, é um tato. A gente tem o mando, que é o pedir ou exigir algo. Eu dei o exemplo ali do me dá água. Ela quer pedir. E o intraverbal, que é responder sem repetir o que a pessoa falou. Então, sem fazer o ecoico. Eu falo que o intraverbal e o ecoico são duas coisas que seguem caminhos meio que opostos, porque o ecoico você vai repetir, o intraverbal a pessoa tem que responder sem repetir o que você falou. Então, você vai chegar e falar assim para a criança, para ensinar. Ah, qual o seu nome? Ela vai ter que responder. Eu tenho que chegar na Camila, falar assim, qual o seu nome? Ela tem que responder, Camila. Ela fez um intraverbal, ela respondeu para mim. E o Felipe também falou, não coloquei no slide, mas eu vou falar, tem o mando disfarçado de tato, que é quando a gente descreve alguma situação, só que a gente está descrevendo na intenção de querer pedir alguma coisa, que aí ele deu o exemplo do ar-condicionado. A gente fala assim, nossa, mas tá frio aqui na sala, né? A gente está descrevendo, só que a gente está fazendo na intenção do Felipe pegar o celular dele e aumentar a temperatura. Então, a gente está utilizando o mando disfarçado de tato. A gente está pedindo através de um tato. E a gente tem o autocrítico, que ele é um operante de segunda ordem. Se alguém, inclusive, quiser complementar o autocrítico, eu vou agradecer, que eu coloquei o que eu entendi. O autocrítico, ele é um operante de segunda ordem, então ele não vai aparecer sozinho, ele depende de outros comportamentos verbais, como o mando, o tato, enfim. A sua função é modificar a fala. Ele vai ajustar ou lapidar o que a pessoa está falando. Ele vai deixar a mensagem mais precisa. Ele atua no ouvinte. Então, o autocrítico ele vai mudar a forma como a outra pessoa está ouvindo a mensagem. Ó, o Felipe, Fê, essa parte aí é o que você estava mandando lá. Você consegue falar do autocrítico? Porque ele acabou de mandar o significado em grego e não sei o que, e do não sei o que lá. Ele destranchou o autocrítico. O que eu entendi é que o autocrítico, dependendo da forma que você fala, você vai enfatizar o que você está querendo falar de alguma forma. Então, ele muda ali o ponto 4, ele vai mudar a força ou a intenção da resposta. Então, eu falar, eu acho que eu vou para a aula amanhã. Muda a forma se eu falar, se eu vou para a aula amanhã.
Então, Talvez seja uma forma manipulável de se fazer compreender. como assim manipulável? Por exemplo, você quer que a pessoa, você enfatiza aquilo que você quer que a pessoa preste mais atenção, aquilo que faça mais sentido para você, no Sim, sentido assim, você entendeu? uhum, sim, Uma maneira de fazer com que a pessoa entenda aquilo que você quer que ela entenda. sim, porque ele atua no ouvinte, né? Então, a forma como você vai falar vai. é, pode ser visto como o tom da fala. Dependendo do tom que eu falar aqui, vocês vão reagir de alguma forma ao que eu tô falando. Se eu falar, começar a dar esse negócio com voz de saco cheio, vocês vão reagir de uma forma, meu Deus, a Malu não quer estar ali dando aula. Ah, tá. É a entonação que você dá, né? E às vezes até a troca. Sim. Entendi. Tá. Obrigada. Se alguém quiser complementar também, é porque essa é a parte que foi o que eu entendi quando eu comecei a estudar para poder vir aqui, e eu acho, pelo menos eu fiquei com receio de não conseguir explicar bem, se alguém quiser complementar. Assim, o que eu vi é que tipo, eu gosto de entender as palavras e de onde que elas vêm, né? E aí, pelo que eu entendi, o autocrítico, ele vem da mesma etimologia de clínica, que clínica significa um lugar para deitar, uma coisa desse tipo, assim. Porque o paciente fica deitado, né? E aí o crítico é um comportamento que ele se apoia em algo. E aí o autocrítico, ele tem essa função de, tipo, ele tá sempre acompanhado de alguma coisa, sabe? Então é diferente de eu falar, eu tô com frio, eu estou com muito frio, por exemplo. O muito, ele seria uma ênfase que vai modificar o comportamento, sabe? Então você falar assim, não, eu tô com sede. Fala, não, beleza, a gente tá, sei lá, a gente tá viajando. Tô com vontade de ir no banheiro. Não, beleza, daqui meia hora tem um posto, segura até lá, sei lá. Nossa, tô com muita vontade de fazer xixi. Aí, tipo, ele vai modificar esse comportamento. Você quer que pare, você quer que encoste aí, sei lá, entendeu? Tipo, ele vem dar uma ênfase para, tipo, modificar o comportamento final, assim. Deu para Ele, entender? Ficou ele muito dá o complicado. tom, né? Ele dá o tom da necessidade, ele dá essa. Uhum. Entendi. O tom de urgência. Acho que essa é a palavra, né? Ele dá o tom de urgência. Pode ser um tom de urgência. Entendi. O não, por exemplo, ele é um autocrítico porque ele sempre está acompanhado de alguma coisa, sabe? Você não fala Não não. porque tal coisa. Tipo, Ele não seria. estou com fome, eu não. Falei. Não, tipo, Tipo, seria o que você falou mesmo, a ênfase. Por exemplo, se você falar, eu tô com fome, eu posso comer Uhum. daqui uma hora, eu tô com muita fome, né? A festa foi legal ontem, ela foi boa. Nossa, ela foi muito boa. Então, o Uhum. autocrítico seria essa ênfase que você dá, é isso. Ou ela Aí não foi arrasou. boa. Às vezes não é nem uma Não, ênfase, é só sim, uma coisa que se ela, apoia em outra, entendeu? eu gosto quando você traz esses contextos tipo, separar a palavra para entender ela, que acaba entendendo melhor. Valeu, Fê. É porque eu nunca vi essa palavra na vida, cara. O que é crítico? A Luara fica falando que é o Cebolinha falando, né? Parece mesmo. Ah, efeito borboleta. Foi porque a Luara ficou Então, falando de Cebolinha e o Felipe foi pesquisar, e eu fiquei lendo lá toda a pesquisa do Felipe da IA. Falei, eu já pedi até diabo. para o Felipe, manda para mim essa pesquisa, eu adoro, que outro dia ele foi estudar, sei lá, o ano passado ele foi estudar com a gente, ele mandou ver também, ele deu uma partida em palavra lá. Eu falei, nossa, que massa. É que cada um consegue associar de um contexto, né? E aí Uhum. ele pega a palavra. Mas, enfim, acho que eu entendi. Eu acho que é por aí também. Obrigada, Fê. Ai, como é bom ter alguém que vem dar a ênfase. Mas você escreveu ali, Malu. Está escrito então, volta ao 4. Muda a força ou a intenção da resposta. Pode Aham, identificar dúvida, certeza, identidade ou atitude.
Então, sem saber. porque eu tava com medo de não ter entendido certo, porque eu trabalhei com isso, mas eu também nunca ouvi esse termo do autocrítico, eu vim ouvir na aula, então eu fui pesquisar também, eu fui no texto, enfim, e eu fiquei Sim, com medo de não ter entendido certo, mas se o é, Felipe disse, tá dito. legal. Não, calma aí, gente, também não me põe nesse lugar também, não. E a gente tem as operações motivacionais, que a motivação ela não é vista como algo interno, né? Tipo, a vontade, força. Ela é explicada a partir dessa interação da pessoa com o ambiente ao longo da vida. Então, o sentir fome não é uma causa, ou sentir sede não é uma causa. Então, o sentir fome não é a causa para a gente comer. O sentir sede não é a causa para a gente beber água. O comportamento ele vai depender das condições do ambiente e da história da pessoa. Então, além do estímulo discriminativo, que na contingência é o SD, e tem as operações motivacionais, que é o OM, que também vai influenciar o nosso comportamento. Aí eu tentei fazer um resumão. Então, o que é essas operações motivacionais? São os eventos que vão afetar o nosso comportamento de duas formas. Então, vai mudar o valor de algo. Se eu tô com muita sede, o copo de água vai ser muito reforçador para mim. Se eu já tomei muita água, se alguém vier me fazer beber água, aquilo ali vai ser uma punição para mim. Então, vai mudar o valor do reforçador enfim. E vai mudar a chance de um comportamento acontecer de novo. Aí a gente tem dois tipos. A gente tem as operações estabelecedoras e a gente tem as operações abolidoras, que é o que eu falei. A operação estabelecedora vai aumentar o valor. Então, se eu estou com muita sede, o copo de água vai ser uma motivação para mim. Vai estabelecer que aquele comportamento que aconteça. Vai aumentar o valor do reforçador do copo de água. E tem as operações abolidoras, que vai diminuir o valor de água. Se eu já bebi água, eu não vou querer ir lá beber água de novo. Então, eu diminuí o valor do copo d'água para mim. Então, eu usei o exemplo, né, da sede e da saciação. Então, a sede, a água fica mais reforçadora, então aumenta o comportamento de querer beber água. Aí, a saciador, que é a operação abolidora, que a água vai perder o valor, então vai diminuir o comportamento de ir lá beber água. Não vai nem acontecer. Aí a gente tem a relação entre o estímulo discriminativo e a operação. Jesus! Calma. Operação motivadora. Tinha me fugido do primeiro nome. O estímulo discriminativo, ele vai sinalizar quando um comportamento ele vai poder ser reforçado. Mas o efeito dele vai depender da motivação, do momento. Então, um precisa do outro ali na contingência, para um comportamento acontecer e poder ser reforçado. E aí a gente tem também tipos de operação motivadora, que é incondicionada, que então não depende da nossa aprendizagem, a fome, a dor, a sede, e a gente tem a condicionada, que são aprendidas ao longo da vida, tipo o dinheiro. A gente não é algo que a gente já sabe. Se der, o Felipe até deu esse exemplo em aula. Se você der uma nota de 100 para uma criança, a criança vai tá nem aí. Dependendo da idade que a criança tem, a criança vai ficar brincando com a nota de 100. Ela vai cortar e vai fazer uma colagem. Né? Aquilo ali não tem um valor reforçador. Pode falar, Mel.
Viu? Eu estava vendo no slide que antes usava operações estabelecedoras, né? E agora usa motivadoras. É isso? Porque na prova ele vai colocar essa sigla OE ou OM para ser motivadora? A estabelecedora e a abolidora, elas são tipos de operações motivadoras. Então, dentro da OM, a gente tem a OE e a OA. Ah, beleza. Estava confundindo. Obrigada. Imagina. Então, Ele vai colocar a sigla? Eu tô fodido, é isso mesmo? Tá bom, então. Não, acho que não. Talvez ele coloque o nome e a sigla na frente. Acho que ele não vai colocar só a sigla, não. Então, a estabelecedora... A estabelecedora vai aumentar o valor reforçador de alguma coisa. Mas ela é a motivadora, não é? Ela é exatamente a mesma coisa com outro nome. Não. Dentro a operação motivadora, ela fala da nossa motivação. A gente pode ou não ter motivação. Aí entra os dois tipos de operação motivadora. A gente tem a operação estabelecedora, que é quando a gente vai ter motivação para aquele comportamento acontecer, e a gente tem a operação abolidora, quando a gente está zerado de motivação. A gente não tem motivação nenhuma para ir lá e aquele comportamento acontecer. O cara não podia só colocar aqui uma desmotivadora só? Não é? É só para complicar. Uma motiva que desmotiva você a querer o copo d'água. Entendeu? Tô com motivação. Eu perguntei porque eu notei exatamente a mesma coisa que a Mel. Que, por exemplo, OM é exatamente a mesma coisa que OE, só que OE era uma sigla antiga, que os antigos usavam, e que agora ele usa OM. Por isso que eu perguntei, que na hora que ela falou, eu falei assim, nossa... E aí ela explicou diferente. Por isso. Obrigada. Não, ótimo, obrigada. Eu não sabia disso aí não que você falou. Eu acho que dá para usar a OM no lugar, porque operação motivadora é quando fala da nossa motivação, né? E como a OE estabelece uma motivação para a gente realizar algum comportamento, então eu acho que se encaixa. Então pode ser por isso que foi considerada uma sigla antiga e a OM uma sigla nova. Obrigada. Eu nem perguntei, pode passar para o próximo? Tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Obrigada. Aí a gente entra no tema que deu trabalho na atividade dele, de análise funcional. Então, vamos lá. O que é a análise funcional? A análise funcional é o estudo da relação entre o comportamento nosso e o ambiente. O comportamento ele não vai surgir do nada, ele vai vir através de um antecedente, de um histórico dessa pessoa, e dependendo, vai vir a consequência que vai reforçar se ele vai acontecer outras vezes ou não. Então, quando a gente faz uma análise funcional, a gente está querendo entender o porquê que aquele comportamento acontece. Então, o comportamento ele influencia o ambiente, o ambiente influencia a chance desse comportamento acontecer de novo. A gente vai querer entender isso na análise funcional. E também tem o que ele falou da cadeia. Então, não existe uma causa única. Tudo acontece em conjunto. A consequência de um comportamento pode se tornar antecedente de outro, o mesmo comportamento pode ter vários porquês dele acontecer. Então, a gente vai fazer essa análise funcional para saber o que está reforçando esse comportamento para acontecer, qual está sendo o antecedente que está fazendo esse comportamento acontecer. A gente faz essa análise funcional para entender isso. Então, a análise funcional, ela ajuda a entender, né, como que eu falei, os comportamentos surgem e se mantêm. Através dessa análise funcional, depois que a gente entende o porquê está acontecendo, como que ele está se mantendo, a gente pode criar intervenções para poder alterar esse comportamento. E a gente pode garantir que essa mudança continue no dia a dia, através da generalização. Aí a gente faz essa análise funcional com base na contingência. Então, a gente vai
tudo que o comportamento envolve, a gente vai analisar. A gente vai analisar o antecedente, né, o que veio antes desse comportamento acontecer, a gente vai analisar a resposta e a gente vai analisar a consequência. O que veio depois? O que aconteceu depois daquele comportamento? A criança chorou, fez birra porque não queria jantar. A mãe deixou quieto? Talvez seja por isso que o comportamento se mantém. A mãe atendeu ao que a criança queria através de um comportamento inadequado. Então, a gente vai fazer essa análise funcional para entender isso. Aí, eu até comentei, eu acho... Aí ela reforçou, né? Aí ela reforçou. Reforçou o comportamento dele, por isso que ele continua birrento. Reforçou negativamente porque tirou algo aversivo para ele. Que seria, no caso, ele não queria jantar. Então, ela atendeu e não deixou ele sem jantar. Então, ela... acolheu ele desse jeito. Nossa, agora deu um nó. Continua. O negócio dos negativos lá, mas vai fazendo. Aí que eu Tamo vou pegar. junto. Oi? Tamo junto nessa. Mas eu tô sentindo que vai desenrolar, porque tá só no início e eu tô enchendo o saco, mas vamos continuar. Fé e esperança é o que nos resta, né? Gente, mas fica meio abstrato mesmo. Eu falo que na prática é mais fácil fazer análise funcional porque você vê o comportamento acontecendo. Então, você sabe o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, a gente sabe o que está mantendo aquele comportamento. A gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil, mais palpável. Então... Você vai pôr estudos de caso por conta disso, né? É isso aí que eu tô na esperança, porque eu visualizo assim também. Então, o estudo de caso, eu acho que, assim, o estudo de caso parece que muito longe, você não viu acontecer, parece que é uma outra pessoa contando a situação e parece que falta informação, sabe? Você não estava ali, você não viu acontecer. Então, aí eu acho que talvez complique um pouco, por isso que eu coloquei estudo de caso para a gente fazer junto. Essa contingência eu tô meio confusa. É a mesma da contingência tríplice. Tá, eu tô meio confusa. Tem que você só dar um exemplo prático ou falar uma palavra que resume? Eu tô realmente muito confusa nessa contingência. Parece que o meu cérebro deletou tudo. A contingência é sempre essa formulinha que o Felipe usa, que é do SD, a resposta e o SR. Sempre que falar de contingência, é sempre essa formulinha. Mas naquele dia lá que a gente estava fazendo o trabalho, alguém estava falando de efeitos. Então, onde tiraram esses efeitos aí? Então, Eita, trovou. Se eu cair, porque tá chovendo. Tomara que não saia. O efeito é o que toda a cadeia, tanto o antecedente, a resposta e a consequência, tudo, a situação, o que causou na pessoa. Como a pessoa se sentiu, o que causou de efeito nela, entendeu? Mas não é uma coisa que faz parte dessa contingência. Não. É antecedente, resposta e consequência. O efeito faz parte da análise funcional. A contingência é algo à parte, que a gente utiliza da contingência para poder fazer a análise funcional. Tá. Aí a gente tem a diferença entre topografia e função. Então, a topografia é a forma do comportamento, como que ele aconteceu. E a função é, por que aquele comportamento está acontecendo? Para que ele serve? Então, o mesmo comportamento pode ter diferentes funções. Então, deixa eu pensar no exemplo. Se alguém tiver um exemplo aí também, vai ajudar bastante. Deixa eu pensar. Será que eu coloquei exemplo? Não. Eu só sei que ele não vai dar estudo de caso na prova, porque eu perguntei. Mas eu preciso disso para visualizar realmente. Graças a Deus. Que permaneça sem estudo de caso.
Então, o mesmo comportamento, eu vou pensar no exemplo, aqui não veio nenhum na minha cabeça agora. O mesmo comportamento pode ter funções diferentes e comportamentos diferentes podem ter a mesma função. A gente tem essas duas situações. Malu, Oi, tem aqui no slide dele o exemplo, quer que eu te fale? por favor. Ó, aquilo que você acabou de falar, uma mesma topografia pode ter mais de uma função. Primeiro exemplo, professor, já está quase no horário do final da aula. Aí, o outro exemplo, ele está informando, aí entre parênteses, tato, ou evitar mais conteúdo, entre parênteses, mando. Aí, diferentes topografias podem ter a mesma função. Me passa o sal, gesto apontando para o saleiro. São dois comportamentos diferentes, mas que têm a mesma função de pedir o sal. Isso. O outro, através da topografia, a gente não pode dizer o porquê que a pessoa está falando aquilo. Então, o exemplo do falar, professor, está quase dando a hora da aula, de acabar a aula. A gente não sabe por que a pessoa falou isso, porque que nem a Mel falou, pode ser para avisar porque o professor é perdido, que está quase dando a hora, ou pode ser, pelo amor de Deus, acabar a aula logo. Então, Pode ser para ele passar a lista. pode ter várias funções. Então, através de uma topografia, a gente não pode dizer o porquê que aquele comportamento está acontecendo. Aí a gente entra na análise molecular, que foi o que deu BO no trabalho. A análise molecular ela é pontual. A gente vai fazer a análise de um comportamento específico. A gente vai dar um zoom, a gente vai ver toda a situação e a gente vai dar um zoom em um comportamento específico. Então, a gente vai identificar a resposta, que é o comportamento, a gente vai identificar o comportamento, a gente vai ver qual foi o antecedente daquele comportamento, ver qual que foi a consequência daquele comportamento e vai entender qual foi o processo daquele comportamento, do porquê que aquele comportamento. Se ele foi reforçado, se ele foi punido, a gente vai entender o porquê. Mas aí a gente vai dar zoom numa situação pontual, numa situação específica, num comportamento específico. Já a análise molar, ela vai ver como um todo, ela vai ver de uma forma mais ampla. Então, a gente não vai dar esse zoom num comportamento específico. A gente vai ver o comportamento ao longo do tempo. Então, a gente vai ver os padrões de impulsividade, os padrões comportamentais daquela pessoa, todo o histórico de aprendizagem dela, a gente vai ver o contexto atual que ela está, a gente vai ver se as consequências daquele comportamento estão tendo o mesmo padrão, então a gente vai ver o negócio como um todo. A análise molecular, a gente pensa no molécula mesmo, uma molécula é algo pequeno, é algo simples, então a gente vai ver um comportamento isolado. A molar já é algo mais complexo. Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. No caso da molecular. Se a gente parar, pegando o exemplo da tarefinha do Felipe, tá? Se a gente falar de antecedente, aí eu penso na prova, por exemplo, na prova de amanhã, vamos supor que já tenha ocorrido, né? Aí a minha resposta seria, vamos supor, estudar. A consequência é que eu tenho material de estudo. E aí o efeito, por exemplo, eu me sinto mais confiante. Eu vou tentar dar um exemplo mais visualizável de uma coisa que a gente está passando junto. Então, a gente está aqui fazendo essa videochamada, tendo esse aulão de análise do comportamento. Esse está sendo o nosso comportamento. Qual que está sendo o antecedente? A prova marcada amanhã. Está sendo o nosso antecedente. A prova está marcada. Então, fez a gente ter esse aulão. A nossa consequência vai ser como a gente ter aprendido alguma coisa. Se vocês estão anotando alguma coisa, fazendo resumo, vai ser esse resumo que vocês estão fazendo. O efeito desse aulão vai ser a gente sentir mais segurança na prova. E como seria isso molar, no caso? No molar, a gente vai ter que ver
toda uma história de reforçamento. Por exemplo, eu costumo fazer resumo na prova porque eu tenho uma história de reforçamento, de quando eu fazia resumo, eu ia bem na prova, se eu não fazia resumo, não ia bem, e vai enxergando todo esse histórico de aprendizagem. Eu olho o contexto atual que eu estou, então às vezes pode ser uma prova que eu tenho muita dificuldade, o meu padrão, se eu sou muito impulsiva e eu quero ter alguma coisa física para me manter focada. Então, a análise molar vai olhar todo esse contexto, toda essa... Pode falar, Cã. Eu estava esperando você concluir, mas é que assim, a Marina, ela anotou um negócio bem legal, que a foto é como é que é? Um é filme e outro é foto. A molecular é só a molar é só uma foto daquele momento, daquele exato momento, e a outra é você fazer um filme da vida da pessoa para analisar, é isso, né? Isso, a molar é o filme e a molecular é a foto só daquele momento. Obrigada. Pode passar? Vocês têm alguma dúvida? Pode. Eita, quanto joinha. Então, a gente tem as questões da revisão do Felipe, da atividade que ele passou, que a gente vai discutir todo mundo junto, depois a gente se junta nos grupos e envia a atividade para ele. Mas eu acho legal fazer aqui, porque já ajuda a gente a estudar. E eu vou fazer no site, porque eu acho melhor. Cadê? Que eu coloquei essas perguntas... Foi no site? Foi. Cadê? Aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, ó, tá tudo, eu coloquei tudo eu pedi para colocar tudo em flashcard, para ficar mais visualizável. Cadê? Legal. Que aqui eu consigo mostrar a resposta para vocês depois. O que a gente fez no trabalho em classe foi molecular, né, gente? Foi molecular. Tá, obrigada. Na verdade, ele pediu as duas. Porque a gente fez não, né? A gente sofreu. O que Sofreu. a gente sofreu foi esse daí. Ele falou que tinha que ter pelo menos uma molecular, porque era que ele ia perguntar para cada grupo. Mas eu acho que é por isso que ele não vai dar caso na prova, porque eu falei assim, é isso, eles estão dominando muito, eles estão surfando na onda. De repente a gente estava aqui, ó, dando braçada e a onda vindo, entendeu? Ele desistiu, velho. Na verdade, nós damos um tato para ele, né? A gente fingiu que não entendeu para mandar ele não por caso. No meu caso, eu não fiz de nada, não, cara. Eu tava ali realmente nadando contra a onda. Ai, gente. Mas é realmente isso. Graças a Deus não vai ter caso. Misericórdia. Então, vamos lá. Aproveitando que vocês estão interagindo bastante, quais que são as 7 dimensões do ABA? Não vale colar. Eu só lembro as 3. Comportamento, a analítica e a aplicada. Eu lembro disso. Agora, se você perguntar, justifique sua resposta, fodeu. As 6 primeiras são o nome da matéria, né? É o nome da matéria, que são as 3 principais. É o que ele falou. Tem também aquela geralzona, que você falou que é geral das outras. Da generalização. Isso. Funcional é uma coisa? É uma delas? Tecnológica. Tecnológica. Já tem Calma aí, gente, ó. A gente tem, então, a analítica comportamental e aplicada. Generalizada. Sistemática. Faltam 2, eu acho. Falou tecnológica? Falou. Eu falei funcional, mas eu não sei se eu inventei essa palavra. Vamos ver. Aquela efetiva lá que falaram que a gente mostra os resultados do nosso efetiva. trabalho.
Eu inventei essa palavra. E todo mundo esqueceu a conceitual. Ah, tudo bem, é a mais excluidinha. É a mais excluidinha. Então, a resposta é aplicada, comportamental e analítica, que é o nome da matéria. A E Marina falou. Falou? Não é a... É que eu não tô com o chat aberto. Ela falou no chat? Não, ela falou por voz mesmo. Ela falou, alguém Falei falou sistemática. sistemática. Ah lá, mas é a mesma coisa. Conceitual sistemática, não é essa? Tem uma palavra que você falou que eu não tenho anotado. Qual? Eu esqueci essa última que você falou e não entendi. Generalizar? Conceitual? Conceitual, não está no meu. O que é conceitual? Deve ser essa daí, da sistemática. É ligação entre princípios e práticas? Vamos ver, Sim, é essa mesmo. Eu acho que faz De lógica a ligado. palavra. Tá aqui, Então, ó. sistemática como conceitual também? O conceitual está definido aqui, pelo que eu anotei, que é tudo aquilo que está ligado às ideias básicas das ciências do comportamento. É o que está no resuminho, inclusive, É. que ela passou agora. Então, se vocês estão falando, eu acredito. Justo. Vocês estão falando, eu acredito totalmente. O que é comportamento verbal? Tudo aquilo que se entende como linguagem? Uhum. Alguém mais? Não, é linguagem verbal, né? Tudo que se por linguagem, mas fala. Que tem que ter os critérios do entendimento e só pode ser entendida pelos humanos porque nós temos o simbolismo da compreensão da linguagem. É o construído historicamente. Eu só entendi isso. Foi de história. Eu Eu quero acho que é isso mesmo. Forma de comunicação também, né? Isso. É todo o comportamento de comunicação. Então, pode ser falar, escrever, gesticular. Mas o comportamento verbal ele depende da outra pessoa para produzir o efeito. Então, ele é mediado socialmente. Verdade. Nossa, sou eu. Só lembrar de mim. Pronto. De fato, você fala. E o que é mando? Mando. É quando você pede um copo d'água, né? Quando a gente pede alguma Você tá coisa. mandando, pedindo algo, né? É isso. Isso. E o tato? Tato é uma descrição. O tato é uma descrição. O que você falou, Isa? Uma descrição. Que quando a gente nomeia as coisas. Isso. Uhum. Então, aqui... Se eu guardar mando como um comando, é ruim? Não tá errado? Não, mas é isso mesmo. É o de mandar, né? É que, tipo, é muito... Parece meio arrogante você falar mandar, porque você tá pedindo algo, mas assim... Perfeito. Tá ali, entendeu? Tipo, você tá dando um comando pra pessoa, não tá? Tá errado? Você que entende Uhum. das etimologias? Não, não. Pode ser. Eu não entendo essa coisa. O comando entraria aqui no exigir algo. Então, o mando pode ser pedir ou exigir algo. E aí eu uso o tato para dizer o que é que eu quero. É isso? Eu tô dando Não, comando. o tato é nomear as coisas. Por exemplo... Me dê aquele copo d'água. Esse é o mando. Isso é o mando. Esse é o O mando. tato é, por exemplo, aquilo é um copo d'água. É uma afirmação, ok. É uma descrição, uma nomeação. É uma descrição. Tipo, isso é uma porta. Isso é um copo. Eu acabei de fazer um tato. Isso é um copo. Mas e se eu falar... se eu falar, eu preciso de um copo de água, ou eu preciso daquilo e apontar para o copo de água, ainda assim eu mando, disfarçado de tato. Se você falar, eu preciso daquilo e apontar para o que você quer, você está fazendo um mando. Agora, se você estiver na sala de aula, você fala assim, eu preciso tomar água, e alguém levantar e for pegar um copo de água para você, você fez um mando disfarçado de tato. Tato, eu entendi. Eu acho que o mando de tato é se ela falasse assim, nossa, que sede, e alguém fosse lá e buscar água para ela. Isso, porque você está descrevendo o mundo. Só que tem um pedido implícito ali, entendeu? Sim. Nossa, que frio. Aí o professor vai lá e abaixa o ar. Então, um pedido disfarçado ali. Secreto. Alguém levantou a mão. É jogar o verde e ver se alguém atende. Isso. A Deise tinha
levantada a mão. É que nem a Vivi quando Eu fala. acho que vocês já responderam. O tato seria, então, tipo, como se eu quisesse dizer algo, mas não quisesse mandar, tipo isso. Você jogou o verde e alguém acatou. Tá, entendi. O que são as operações motivadoras? Aí eu não sei se eu não entendi muito bem ou não, mas eu defini aquilo que nos motiva um objetivo nosso. Não sei se é uma boa descrição, mas foi a única que eu consegui pegar. E o que acontece com o reforçador na operação motivadora? Ele aumenta, não é? Pode aumentar e pode Ou diminuir, né? ou É diminuir. que aí é aquele Quer dizer, o OM, reforçador nunca OA, aumenta, não né? é? O E ou A A. punição que diminui, não seria isso também? Não, acho que na operação motivadora é Abolidora. é a abolidora, é isso mesmo. Ah, tá. Então, a gente tem Ela aqui... Estabelecedora, tá. porque ela estabelece isso. uma relação, né, Uhum. com a motivação, ou ela é não consigo falar abolicionista, abolidora, ela tira, é isso. Aham. Isso. Aí a gente tem, ó, na resposta, se vocês quiserem anotar, tá aqui, eventos que mudam o valor de um reforçador e a probabilidade de um comportamento acontecer. Então, a gente tem a OE, que é a estabelecedora, que vai aumentar esse valor. E a gente tem a OA, que é a abolidora, vai diminuir o valor. A gente pode pensar que esse prefixo A, sempre que o Felipe fala, é coisa negativa. Isso. Então, tem A, diminui. Pronto. E qual que é a diferença entre topografia e função? Topografia é o jeito que aquele comportamento é exercido e função é para que aquele comportamento serve. Muito bem. Oh, meu Deus. A topografia é a forma como o comportamento acontece. Então, o mesmo comportamento pode ter funções diferentes, e a função é o para quê. O porquê que aconteceu. Ai, pode me dar um exemplo para eu entender? Isso foi o que mais me pegou. Topografia. Vou dar o exemplo da aula. O professor, tá quase dando a hora da aula acabar. A pessoa ter falado isso é uma topografia. É a forma que ela falou. É o jeito que ela falou. A função é o porquê ela falou aquilo. Ela falou por quê? A função pode ser ela avisar o professor que é perdido, o professor passar a lista, o professor parar de falar. Então, essa é a função. A função é o porquê que a pessoa fez aquele comportamento. A topografia é o jeito que ela falou, por exemplo. Alguém... Eu só queria que Nada, você voltasse na resposta da 4, por favor, da motivadora. Então, rapidinho, só para dar uma olhadinha. Pode dar vontade. Eventos que mudam o valor de um reforço. Isso. E a probabilidade do comportamento. Seria tipo a fome nesse aí, né? Fome, sede. Tipo, Peraí, que eu tô comportamento beber água, ele não tem valor se você não tá com fome. Aí ele falou Sede, que, por quer dizer. exemplo, a sede ela não é muito legal de usar como operação motivadora. A gente pode colocar como privação de água, por exemplo. Ah, sim, porque você pode comer por prazer sem estar com fome. É. Verdade, verdade. Peraí. Seu tempo. Falando nisso, vou pegar água. Esse OS aí que eu preciso gravar. Esse estabelece, né? É. S de estabelecer.
E o outro é de abolir, né? Isso. Não é OE? OE e OA? Abolir. Ela falou estabelece como se fosse com S mudo. Tá americana agora? É? Falei? Falou. Nossa, gente, essas horas eu já não começo a não prestar nada. Felipe que zoou comigo. Depois das 7h30. Já tá acabando já. Não, eu tô até que tô bem, não tô meus psicotrópicos todos ainda. Ó, deu aqui. Obrigada. Então tá, a gente vai ir agora para o estudo. Opa! Oxe, volta. Calma aí, galera. Aí, estudo de caso. Então, vamos lá. João tinha 10 anos, ele está sentado na sala quando a sua mãe pede para que ele comece a fazer a lição de casa. Logo após o pedido, ele começa a chorar e gritar. Diante dessa situação, a mãe suspende a exigência naquele momento e permite que ele vá brincar, deixando a lição para depois. Esse padrão acontece com frequência sempre que a tarefa é solicitada. Então, a gente vai fazer a análise molecular nesse caso. Qual que é a resposta? A resposta foi ele chorar? Ele chorar, né? O comportamento que ele Isso, emitiu. o antecedente foi a mãe dele que pede para ele fazer a lição? Isso. Isso. A consequência foi depois de ele chorar que ele aboliu o que a mãe pediu? Pode falar. A consequência, de forma simples, é que ele foi brincar, não é? Isso. A consequência foi a mãe permitiu que ele fosse brincar. É a Tem que consequência. ser a mãe, nesse caso, não é somente que ele vai brincar. Ele conseguiu Não, o que ele queria, ele que era não conseguiu. fazer a lição? Porque ele queria ir brincar e não queria fazer a lição. A mãe permitiu. Então, a consequência foi a mãe permitir. Qual que foi? A consequência que ele esperava, inclusive, que é o resultado que ele esperava, né? Ele Sim. chorou exatamente para ter esse tipo de resultado, que é a consequência. E é bom a gente lembrar que era o que ele esperava para poder entender. Qual que é o processo? Qual que é o processo? Se era o que ele esperava, foi punitivo ou foi reforçador? Foi reforçador. Reforçador. Foi reforçador. Positivo ou negativo? Foi Positivo. negativo, porque a mãe deixou Negativo, ele fazer mais lição. porque ele retirou algo que deixava ele mal. Mas ele não estava fazendo a lição, né? Mas ele... Mas evitou a situação, é isso? Ele Lembra que o reforço negativo pode causar fuga ou esquiva? Então, foi um reforço negativo que aumentou o comportamento dele querer fugir de fazer a lição. É que eu acho que teve os dois, porque aí teve a brincadeira também, né? Teve permitir ele ter ido brincar. Que reforçou. E ele já sabia disso, talvez? Ele testou, a mãe reforçou o comportamento, então ele conseguiu o que ele queria. E qual que foi o efeito? Deixou a lição para trás. O efeito é o que ele sentiu depois de toda essa situação. O Ele efeito percebeu dele, que ele sempre vai poder fazer isso. Ele sentiu, pode ser, a gente pode colocar aqui como efeito o alívio. Ficou aliviado de não precisar fazer lição. Se sentiu poderoso, bandido. Sensação de poder, pode ser. Bonitinha, meu. Aí, gente, não é difícil. Adorei. Tem mais? Só tem esse, mas eu fiz. Agora eu entendi essa porra. Eu fiz umas perguntinhas. Então vai. Então vamos lá, ver se vocês entenderam mesmo. São 10 perguntas. Uma prova, basicamente. De acordo com a visão monista do behaviorismo radical de Skinner, como o comportamento é definido?
apenas como uma resposta reflexa a estímulos ambientais imediatos, uma função biológica passível de ser estudada e modificada sistematicamente, um subproduto de... Eita, galera, começou a subir um monte de joia. Um subproduto de impulsos inconscientes descritos pela psicanálise, uma manifestação externa de processos mentais internos invisíveis. Qual que é? A B, né? A B. É a B. A B, ixi. É a B. O monismo, ele nega a divisão entre mente e corpo, então ele trata o comportamento como um fenômeno natural, então biológico, passível de ser estudado e modificado, então ele é observável. Vocês me dão só um minutinho, espera só um pouquinho, eu só preciso tomar o meu remédio de verme aqui, que deu horário, rapidinho, peraí. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa falando nisso? Eu achei que esse negócio do reforço positivo e negativo e a punição ainda está um pouco confuso. O reforço, tem que pensar assim, é porque confunde mesmo o termo positivo, eu acho que podia mudar, mas tudo bem. O termo positivo e negativo confunde mesmo, mas a gente tem que entender que reforço sempre vai aumentar a probabilidade do comportamento se repetir e de se manter, e a punição, ela vem para diminuir esse comportamento. Então, a gente tem que ter o foco nessas duas palavras, reforço aumenta, punição diminui. Obrigada. Perfeito. O positivo e o negativo vem através diz respeito a estímulo. Então, o positivo acrescenta, o negativo tira. Então, o reforço positivo vai aumentar o comportamento acrescentando um estímulo. Reforço negativo vai reforçar o comportamento tirando um estímulo. Então, no caso do menino, foi um reforço positivo, porque ele passou a fazer isso sempre que a mãe dele pedia para ele fazer a Não. lição. Foi um reforço negativo, porque a mãe pensa, a lição de casa era algo que ele não gostava de fazer, então para ele era aversivo. Então a mãe dele tirou essa necessidade dele ter que fazer a lição. Então foi um reforço negativo, porque ela tirou algo que ele não gostava. Então, É que eu acho que esse reforço não tá exemplo tem ligado os a dois. ele. Desculpa, Porque, Mar. Felipe, eu penso igual a você, porque assim, se você olhar pelo lado dele, ele conseguiu o que ele queria. Se você olhar Sim. pelo lado dela, ela tirou o que ele não estava querendo fazer. Então tem esses dois lados. Mas o fato dele ter conseguido o que ele queria vai permanecer sendo reforço, independente. Ele ter conseguido o que ele queria é reforço. O positivo ou negativo diz respeito se ela deu um presente para ele, por exemplo. Se ela tivesse dado um presente para ele, ia ser um reforço positivo, porque ela deu alguma coisa, ela acrescentou alguma coisa para ele. É que ela Ela permitiu deixou ele ele brincar. brincar, né? Eu acho Então, que foi os dois. Gente, Por isso que eu o acho. termo... Fala, Pode. Mar. eu também estava pensando igual a vocês, o Felipe e a Maísa, que comentaram. Mas, para a gente simplificar o exemplo, acho que ele tem um conserto. A gente retira essa parte que está falando que permite que ele vá brincar. Aí a gente Daí fica só conserta o reforço exemplo, negativo. para a gente conseguir, sei lá, ter um foco. Beleza. Porque o comportamento a gente tem que olhar sempre do ponto de vista de quem emitiu o comportamento. Então, a gente tem que olhar no ponto de vista do João. Então, essa permissão da mãe, o que aconteceu com ele? Livrou ele de fazer alguma coisa que ele não gostava. Então, foi a mesma coisa de... Ele estava com o tênis apertado e tirou o tênis. Então, Mas é que, ao mesmo tempo, ela permitiu algo, né? mas Ao aí do mesmo ponto tempo de que vista da tirou, mãe. Ela também deu, se ficar do jeito que está escrito, acho que fica mesmo confuso. Enquanto que se a gente pensar, tira que ela permitiu que ele vai brincar, ela só retirou a exigência. Então tá bom, faz depois. Vamos pensar assim, que ela falou assim. Então tá bom, faz depois. Aí ele para de chorar, fica contente. Eu Mas pensei eu assim acho na minha cabeça para simplificar. Eu acho que fica. Eu entendi o que você quis dizer, mas aí eu penso assim: quando é que eu vou tirar uma coisa e quando é que eu vou deixar uma coisa para fazer sentido com o que tem que dar de resultado?
Com certeza. Com Não é? certeza. Porque aí, tipo assim, nesse momento eu tenho que tirar essa parte aqui para entender que foi um reforço negativo. Para mim, ainda falta alguma coisa. É porque vocês estão confundindo, Não, porque eu concordo. vocês estão olhando no ponto de vista da mãe, que ela acrescentou a permissão dela. Vocês estão olhando nesse ponto de vista. Vocês estão falando que a permissão, então, ela acrescentou alguma coisa. Mas para ele, a permissão dela, porque a gente tem que olhar no ponto de vista dele, a permissão dela evitou que ele fizesse alguma coisa que ele não gostasse. Então, por isso que a gente considera um reforço negativo. Eu Se a acho que ela- gente fosse olhar o comportamento da mãe, aí ia ser outra coisa. Mas eu acho assim, que o que elas quiseram dizer é que, tipo assim, dá a entender que ele também pode, não é porque ele não queria fazer a tarefa necessariamente, mas porque ele queria brincar, entendeu? Não era porque ele estava com aversão à tarefa, é porque ele estava focado em fazer outra coisa. Certo. Eu acho que é isso. Então, ele conseguiu o ganho que ele queria com isso, entende? Não só aboliu algo, porque fica meio que subentendido. Você não sabe se ele queria brincar ou se ele realmente não quer fazer a tarefa. Porque às vezes ele chorou porque ele queria conseguir brincar, independente do que a mãe fosse pedir para ele fazer, entendeu? Eu acho que é isso. Certo. Eu acho que sim, então colocasse na prova o Felipe consideraria, porque agora eu entendi o que vocês estavam querendo falar. Eu estava entendendo que vocês estavam falando que o fato da mãe ter permitido, ela estava acrescentando alguma coisa. É isso que eu estava entendendo. Nesse ponto de vista, agora vocês estão falando, realmente fica ambíguo. Se o Felipe fosse dar um estudo de caso, eu acho que se colocasse, justificasse, eu acho que consideraria sim, ambos. Porque a gente não sabe a intenção. Por isso que eu não gosto de estudo de caso, gente. A gente não viu a criança fazer o negócio. Falta informação. Não tenho olhar. Suzy, você quer falar? Então, justamente eu ia falar isso que a Malu falou, né? Que o que foi tirado realmente foi a lição de casa. Mas o Felipe está falando desde o começo. Na verdade, foi tirada a lição de casa, mas também ele foi brincar. Então, ele teve algo que foi tirado e ele teve um acréscimo. Então, se for ver as duas situações, tanto positiva quanto negativa. Sim. Depende da consequência que você for colocar. É que um comportamento pode ter uma consequência, né? Acho que essa também é a confusão. Ué, eu fui tirar essa dúvida com o Felipe. A consequência nunca é outro comportamento. Nunca é outro comportamento, mas pode ter várias consequências. Eu posso estar numa sala de aula, falar alguma coisa e ser aplaudido e vaiado ao mesmo tempo. Pode. O mesmo comportamento gerou consequências diferentes, entendeu? Sim. Daí, né, a gente tem que fazer análise exatamente molecular para ver isso. Sim. Muito bem, Peraí, eu dei joia aqui, mas a questão é o seguinte, como é que é, então? A consequência nunca é um sentimento, é isso? A consequência nunca pode ser outro comportamento. Outro comportamento, mas também não é um sentimento. O sentimento pode ser o efeito. Então, a consequência nunca é o efeito. Tá. Então, ele ter ficado feliz porque ele foi brincar pode ser um efeito. Sim. Então, mas o brincar não é um comportamento? Agora, vocês fizeram nós. Consequência para mim. A permissão de ir brincar, né? A permissão de brincar é a consequência. É a consequência. O comportamento dele foi chorar. A consequência, não fazer a lição de casa. Tirou a lição de casa. Ou deu o brincar, é isso? Não ele brincando ou ele não fazendo. Pode ser a permissão. A consequência nunca vai ser o não ter... O não nunca vai estar em alguma consequência. Então, ele não ter feito a lição de casa nunca vai ser uma consequência. Então, a consequência é algo que o ambiente faz para a gente. Então, o que o ambiente dele fez em resposta ao ele chorar? A mãe permitiu ele brincar. Então, essa foi a consequência dele, a permissão. É que quando a gente estudava isso no ano passado,
ele dava muito exemplo do frio na sala. Colocou a blusa. Colocou a blusa, não é um comportamento também? Proveniente da consequência do frio? Do frio, consequência. Não, é o antecedente, o frio. Se você for analisar, o colocar a blusa é a resposta. Isso. Tá. E a consequência seria, não estou mais com frio. Isso. Portanto, é reforço negativo, porque tirou o aversivo frio. Isso. Tá. E o não estar com frio não é um comportamento. Não. Não. Aí lá. Nem estar com frio também não. É um... Tá bom. Thank you. É isso. Eu tinha parado. Ah, tá. Lembrei. Aqui. Então, a gente pode dar continuidade? Uhum. Então, questão 2. Qual nível de seleção explica os comportamentos que são adquiridos através da história de vida e interação de um indivíduo com o seu ambiente? Seleção natural, ontogênese, cultural ou filogênese? B. B? Eu chutaria. É a antogênese. Poderia ser a cultural. A cultural é como a sociedade influencia. Aí, no caso, é só o indivíduo. Tá. Isso. É a história de vida daquele indivíduo. Então é a ontogênese. A ontogênese. Então, a ontogênese ela vai tratar especificamente do desenvolvimento e das aprendizagens individuais daquele indivíduo no decorrer da vida dele. Questão 3. No contexto de reforçamento negativo, qual é a principal diferença entre os comportamentos de fuga e esquiva? A fuga é um tipo de punição, enquanto a esquiva é um tipo de reforço positivo. B. Não há diferença funcional, pois ambos resultam na adição de um estímulo agradável. C. A esquiva é uma resposta automática e inata, enquanto a fuga é sempre aprendida. D. A fuga remove um estímulo aversivo já presente, enquanto a esquiva evita que ele ocorra. A D de dado. Muito bem, galerinha. Então, essa daqui, pelo jeito, todo mundo já está mandando bem já. Então, a fuga ela vai encerrar uma situação ruim em curso, enquanto a esquiva vai antecipar e vai prevenir o contato com esse estímulo que a pessoa não gosta. Questão 4. Qual das 7 dimensões do ABA garante que os resultados obtidos em terapia se mantenham ao longo do tempo em diferentes ambientes? A. Analítica. B. Generalizável. C. Tecnológica. D. Efetiva. Letra D? Qual? D Eu de estou em dúvida Bola. sincera entre D e a. Qual que é? Eu acho que é a. Eu acho que é a B. Eu acho que é B, bola. Eu acho que é a D de dado. É a letra B de bola. Generalização. Pensem assim, generalização geral. Então, geral, o que significa o geral? Então, é tudo, geral. Então, em todo lugar, todos os ambientes, vai ter que acontecer o comportamento aprendido. Então, a generalização é quando a gente fala... Vou dar um exemplo. A gente ensinava as crianças lá na clínica vou dar o exemplo do comportamento verbal, falar o nome do intraverbal. Então, a gente falava assim, qual o seu nome? A Camila respondia, Camila. Isso tem que ser generalizado para todos os ambientes. Então, se ela for num restaurante e alguém abordar ela e perguntar qual o seu nome, ela vai ter que responder, Camila. Se ela for na faculdade, um professor, qual o seu nome? Camila.
ela vai ter que generalizar. Então, a gente pensa no generalizar no geral. Então, o geral, todos os tipos de ambiente, todos os tipos de situação. A pegadinha da vez é o diferentes ambientes. Como assim, pegadinha? Se você parar para pensar, a analítica ela prova também que o nosso comportamento, a mudança no caso, funcionou, né? E a efetiva ela fornece os resultados. Só que aí, no caso, não são em todos. A palavra-chave para a gente analisar isso seria diferentes ambientes. A analítica vai analisar o comportamento enquanto o psicólogo estiver analisando aquele comportamento e mensurando os dados. Então, ela vai dar os gráficos conforme o psicólogo estiver analisando o comportamento daquela criança. O generalizável já muda, porque ela vai ter que fazer esse mesmo comportamento em outros ambientes. Então, essa é a diferença da analítica para a generalizável. A analítica vai analisar os gráficos, só que ela vai estar no mesmo ambiente, ela vai estar com a mesma pessoa, pode estar sendo aplicado de formas diferentes, mas vai estar sendo analisado os dados de forma mensurável, os gráficos, sempre na mesmice. O generalizável ela vai ter que fazer aquele mesmo comportamento que foi aprendido dentro da clínica, ou, enfim, em outros lugares. Para mim, a pegadinha foi a palavra efetiva, porque quando você tem uma resposta efetiva, significa, no meu entendimento, que o resultado obtido está 100%, você conseguiu o que você queria. Mas realmente, assim, eu fui no significado da palavra, não fui no conceito. Uhum. A efetiva é quando todo mundo nota os resultados. Pensa assim, quando o resultado é perceptível. Não, depois que eu li os conceitos, eu vi que realmente não era. Uhum. Tudo bem, galera? Pode ir? Então tá bom. Muitos joinhas. É muito engraçado ver os joinhas subindo. Eita, explode. O que define fundamentalmente o comportamento verbal segundo a perspectiva skinneriana apresentada. Então, a utilização exclusiva da voz e da fala para comunicação, a capacidade inata de processar gramática e sintaxe complexa, o fato de ser mediado por outra pessoa para produzir efeitos no ambiente, a existência de uma linguagem interna e misteriosa que precede a ação. A C. A C. C. Muito bem. Então, diferente do comportamento não verbal, o comportamento verbal ele vai depender de uma outra pessoa, de um ouvinte, para poder reforçar a nossa resposta de forma indireta. Questão 6. Quando um aluno ouve o professor dizer psicologia e repete a mesma palavra logo em seguida, qual operante verbal ele emitiu? Tato, ecoico, intraverbal ou mando? Ecoico? Ecoico. Então, o ecoico, ele repete, como se fosse um eco. Ele vai repetir exatamente o que ele ouviu. Questão 7. Qual é a função do operante verbal conhecido como autoclítico? A. Garantir que a fala seja puramente mecânica e sem emoção. B. Nomear objetos inanimados que estão fora de alcance visual. C. Pedir reforçadores específicos em situação de fome. D. Modificar ou ajustar a força e a intenção de outros comportamentos verbais. D. D. O autoclítico ele vai atuar, então, como operante de segunda ordem. Então, ele vai lapidar a mensagem para o ouvinte. Então, ele vai modificar, ajustar a força, a entonação, tudo que a gente falou lá quando a gente estava discutindo o autocrítico, que o Felipe falou bastante também. Questão 8.
Considere um indivíduo que está sem beber água há 12 horas. Qual operação motivadora está acontecendo e qual o seu efeito? A. Saciação. Diminui a probabilidade de procurar por líquidos. B. Operação abolidora. Diminui o valor da água como reforçador. C. Operação estabelecedora. Aumenta o valor da água e a chance do comportamento de beber. Estímulo discriminativo sinaliza que a água está disponível no ambiente. C. C. Será que ele vai fazer assim? Vai ser tão bonito se ele fizer assim. Camila, ele vai pôr verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Ele Zero falou, verdadeiros ou falsos. ele falou que vai dar? Ele sempre faz assim, as provas dele. É, Eita, Laia. Então, vocês têm que ter entendido bem aqui. Entendemos. Eu senti isso uma operação muito motivadora para aumentar o meu valor de estudo. Estabelecedora, perdão. Então, a privação cria um estado que estabelece a água como um reforçador potente. Questão 9. Na análise funcional, qual é a diferença em topografia e função de um comportamento? A. Não há diferença prática, pois todo comportamento com a mesma forma sempre tem o mesmo objetivo. B. Topografia é a causa de um comportamento, enquanto a função é o efeito físico. C. A função é o que vemos o indivíduo fazendo e a topografia é o que ele está pensando. D. Topografia refere-se à forma física da resposta e a função refere-se ao propósito ou efeito que ele produz. D. D. Muito bem. Então, diferentes formas, que é a topografia, pode servir para o mesmo propósito. Então, a criança pode chorar ou falar para conseguir atenção. Então, são diferentes topografias para conseguir a mesma coisa. Na análise funcional, qual é a diferença entre topografia... Ué? Opa, galera! Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo, é ótimo. Ai, pode pôr que eu não vi, eu estava olhando para o lado. Vai, Maísa, então essa é só para você. também não vi, não. Questão que seria 9, que eu repeti a mesma pergunta, olha que beleza. Na análise funcional, qual é a diferença entre topografia e função de um comportamento, Maísa? Então, eu lembro da resposta. Ah, tá, você lembra? Eu não ouvi toda a pergunta, mas eu lembro que todo mundo respondeu D. Minha memória é seletiva, ela só grava coisa nada a ver. Então você não vai ler a resposta, fala para mim. Mentira, não sou maldosa assim. Gente, coração peludo. Aí eu tirando 0 na prova, porque eu fiquei nervosa. Pô, galerinha, não sou maldosa assim, não. Calma aí que eu vou achar qual que era a outra pergunta. Cadê? Eu não vou achar agora, não. Eu acho que eu tenho aqui, calma aí. Eu tirei foto para O que saber essa aconteceu resposta. que eu não entendi o que aconteceu? Eu repeti a mesma pergunta. Eu esqueci de trocar a foto. Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou ler. Vocês ignoram aqui a foto, tá? A resposta eu mudei. Então, vamos lá. A análise que foca em situações específicas, identificando respostas, antecedentes, imediatos e consequências diretas é chamada de... Então, temos análise filogenética, temos análise molar, análise molecular e análise mentalista. Molecular. Peraí, repete a pergunta, por favor. A análise que foca em situações específicas, identificando respostas, antecedentes imediatos e consequências diretas é chamada de... Ah, tá. Molar. Molecular. Molecular, muito bem. Então, a análise molecular dá o zoom, é a foto, numa interação
específica e imediata do sujeito e do ambiente. Vai dar o zoom, não vai olhar histórico, não vai olhar nada. Vai ser aquela situação específica, vai ser a foto. Ok. Ok, galera. Muito bom. obrigada. Ah, finish. Obrigada, gata. Obrigada. Foi muito bom. Você salvou, viu? Mas você não tem noção como salvou.